E aí pessoal, belezinha? Então essa é a parte 2 sobre o vídeo da origem dos búlgaros. E nele eu vou apresentar sobre o desfecho da Magna Bulgária. Nisso eu vou destacar a Bulgária do Volga e a Bulgária do Danúbio até a sua cristianização. Que daí após isso daí dá pra fazer em outro vídeo porque é muito assunto. Então espero que gostem e bom vídeo. A Magna Bulgária durou uns 30 anos. Após a morte do Kubrat, o seu filho mais velho, Batbayan, ficou uns 3 anos no poder, mas logo acabou cedendo ao domínio dos Khazares. Daí o segundo filho, Kotrag, ele foi ao norte em direção ao rio Volga. O terceiro e o quarto filho, respectivamente, Asparur e Kuber, foram em direção ao oeste, aos Balcãs. E o quinto filho, o Alzek, ele foi para a Península Itálica. Sobre a Bulgária do Volga, a maioria das informações que se tem sobre são de fontes russas, persas, árabes e indianas, e também da arqueologia. As tribos búlgaras que seguiram Kotrag chegaram na região do rio Volga, que hoje é a Rússia europeia, no século VIII, tornando-se a população dominante no século IX. Os povos que ali residiam também foram integrados, como os Mari, e a Bulgária do Volga ficou sob o domínio khazar até o século X, quando parou de pagar tributos a este, e depois o Império Khazar acabou. O fim do Kanato Khazar foi até bom para a Bulgária do Volga, que pôde crescer mais. No século IX, ela conseguiu se unificar. No século X, se converteram ao Islã e controlavam boa parte do comércio entre Europa, Ásia e povos do norte da Sibéria. Abrangia vários povos túrquicos e fino-úgricos, essa Bulgária do Volga. Eram referidos como eslavos, por alguns autores muçulmanos, e por outros autores como se fossem os citas. Só que nem tudo foi paz. Os principados russos atacavam pelo oeste nos séculos XI, XII e XIII, pilhando as cidades. Com isso, a capital teve que mudar para a cidade de Biler. E se não bastasse isso, veio os mongóis no século XIII. Primeiramente perderam numa batalha, mas voltaram 5 anos depois e conseguiram dominar toda a região do Volga, por estar tudo em conflitos internos. O domínio mongol, a Bulgária do Volga, ela acabou se dispersando em pequenos principados, destacando-se o Kanato de Kazan. E estima-se que cerca de 80% da população foi exterminada e substituída por outras populações túrquicas. E atualmente os tártaros do Volga eles se colocam como os descendentes da Bulgária do Volga e os Chavash como os descendentes da tribo do Savir, ou Suvar. Os que restaram dessa Bulgária do Volga eles tinham ido um pouco mais para o norte. Sobre a Bulgária do Danúbio, as tribos búlgaras conduzidas pelo Asparur chegaram no nordeste dos Balcãs no século VII. Porém, o Império Bizantino reconheceu o direito dos búlgaros residirem ao sul do Danúbio, junto com os eslavos do sul, provavelmente, para proteger Bizâncio. Antes de tudo, é importante saber que a região do sul dos Balcãs, no que hoje é a Grécia, a Bulgária, está sendo invadida por muitos eslavos, do ramo eslavos do sul, por causa do Império Avar. Os bizantinos não estavam conseguindo dar conta porque já estavam em briga com os persas. Daí os búlgaros a nordeste, os bizantinos entram em briga, daí perdem, daí pensa assim, vamos deixar os búlgaros ficar aqui no sudeste dos Balcãs e eles podem conter os ávaros. E assim conseguiram. Assim surgiu o Kaganato Búlgaro, também chamado como o Primeiro Império Búlgaro, com a sua capital na cidade de Pliska. Nem sempre teve uma relação amigável com Bizâncio, mas mesmo assim mantinha aliança e conseguiu conter o avanço dos eslavos do sul e direcionando alguns deles para regiões fronteiriças, até mesmo para conter os ávaros ao norte. Mas acabaram sendo tão influenciados, esses búlgaros, pelos próprios bizantinos e eslavos, a ponto de abandonar aos poucos a sua própria língua, em detrimento da língua dos eslavos
e esses também passando a se considerarem búlgaros e se cristianizando no ano de 864. Que também conteu os casários no início do século VIII, e o seu sucessor Tervel, ele teve uma boa relação com os bizantinos, mas também não era bobo, ele mantinha a integridade territorial da Bulgária. Só que nem tudo era pacífico entre os búlgaros, porque no clã, o clã Dulo, que era o que governava, cada governante que passava cada clã, eles eram mortos. Até chegar ao ponto que o clã ele termina depois da morte do Sevar. E nisso existia duas facções entre os búlgaros. A facção que era mais voltada à guerra, querer guerrear com Bizâncio, e aquela que era mais pacífica e provavelmente era apoiada pelos eslavos. Os bizantinos tentaram se aproveitar da situação para tomar a Bulgária, mas os búlgaros, e principalmente os búlgaros eslavos, se mantiveram unidos e resistindo aos bizantinos. Isso só parou com uma vitória búlgara com o reinado do Kardam, mas a nação estava devastada. Krum, o seu sucessor no século IX, conseguiu expandir seu império a norte e sul, entrando em conflito novamente com os bizantinos. Nisso, é um outro imperador Nicéforo II, Nicéforo I, na realidade, de Bizâncio, e tenta matar Krum sem sucesso. Krum também promulgou o primeiro código de leis escrito conhecido da história da Bulgária, garantindo o direito de igualdade entre todos os cidadãos dentro do território a fim de amenizar a pobreza, e até planejava tomar Constantinopla, mas acabou morrendo antes que pudesse fazer isso. Daí ele foi sucedido pelo Khan Omurtag, que buscou um tratado de paz de uns 30 anos com Bizâncio, a delimitação das fronteiras de norte a sul, o crescimento da capital, barrar os casares novamente e também chegou a perseguir cristãos. Expande-se a sul e oeste, o que continua nos dois reinados que o sucedem, e só para por causa do Principado da Sérvia. E já com o Boris I, se torna toda uma confusão. Tentativas frustradas de alianças, mudanças de lado e conflitos com todas as nações vizinhas resumem bem a situação. E se não bastasse, um terremoto traz fome e miséria à Bulgária. Mesmo assim, ele consegue manter integridade territorial e, por conta do contexto político europeu, ele passa a achar interessante essa conversão à cristandade, a conversão ao cristianismo, e ele se converte em 864 e toma o título eslavo de Kniaz, que significa príncipe. Mas como ficou Kuber? Há diferentes teorias sobre a sua origem, o seu nome, mas a principal é de que ele seria o quarto filho de Kubrat, que não tinha nome nos documentos, e daí ele teria saído da Magna Bulgária antes da morte do pai, por causa dos conflitos internos, e daí teria ido em direção à Panônia, que era então dominada pelos ávaros, então levava algumas tribos búlgaras juntos, e acabou ficando sob domínio ávaro. Mas como forma de tentar evitar conflitos, o rei ávaro ele separa o Kuber das suas tribos búlgaras que o acompanhavam, e daí o Kuber foi colocado como governante da antiga província romana da Panônia II, no que hoje é o norte da Sérvia, governando uma população mista e também composta de prisioneiros vindos do sul, dos Balcãs. E eles se chamavam de Sermesianos, por causa da cidade de Sirme. Os Sermesianos, eles ainda queriam voltar para sua terra natal, no sul dos Balcãs. E então o Kuber usa isso como pretexto para entrar em conflito com os ávaros. Daí consegue ganhar alguns conflitos, vão para sul, em direção à Macedônia, no que hoje é o norte da Grécia, a República da Macedônia do Norte, fazia parte de Bizâncio. De lá ele busca reconhecimento do imperador bizantino, consegue receber ajuda também com uma tribo eslava para ajudar nas alimentação do povo. Só que o povo sermesiano começa a se dispersar porque ainda queria achar suas terras natais. Daí o Kuber queria proibir isso, daí até pediu lá para o imperador bizantino para ele ser reconhecido como líder dos sermesianos, colocar eles na cidade de Tessalônica, que estava em guerra civil, mas daí ele é barrado, né? O imperador bizantino não permite. Isso é o que se tem de informações conhecidas sobre ele, mas alguns outros registros escritos dão a entender também que o Kuber teria emboscado o imperador bizantino Justiniano II, que barrou os eslavos na região da Tessalônica, na Grécia, e o Kuber tinha recebido a ajuda do Tervel,
que era o governante da Bulgária do Danúbio, na época. E sobre Alzec, ele teria conseguido permissão do rei lombardo Grimoaldo para se assentar com seus companheiros búlgaros na região de Ravenna, no norte da Península Itálica, no século VII, e ter o título de Gastaldo. Porém, pode ter ido ainda mais ao sul, na região centro-sul da Península Itálica, como indicam alguns achados arqueológicos. De acordo com Paulo Diácono, os búlgaros eles falavam sua língua nativa em latim. Isso foi escrito num documento lá do século X. E, para encerrar, já está ficando muito longo o vídeo, mas paciência. Teve um sexto filho do Kubrat, que não é tão falado assim, mas que é o Vund, que ele se migra para a região do Lago Van, que hoje é no leste da Turquia. Mas na época fazia parte do reino da Armênia, que era o Principado de Vanand, daí ele se integra à nobreza desse principado. Então é isso. Espero que tenha aproveitado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Arjinzem, aharzem, avalagi, khalafsem, kuhunzem, adalzem, chavash, yagezem. Arjinzem, aharzem, avalagi, khalafsem,